Um dia na vida de Abed Salama, de Nathan Troll. Parte 3, capítulo 12, continuação. O coronel Saar Tsur estava próximo ao local do acidente, perto do posto de controle de Iqualândia, quando soube do ocorrido. Estrela em ascensão nas FDI, ele era o comandante da Brigada Bini Uamin, que cobria a região central da Cisjordânia, incluindo a Grande Jerusalém. Conhecia bem a região, onde havia servido durante muitos anos, e atualmente estava baseado em Beit El, nos arredores de Ramala. Quando alguém lhe perguntava há quanto tempo ocupava o posto de comandante, sua resposta era 4 anos, em vez de 2, uma vez que morava na base e mal dormia. Em dias normais, ia para a cama às 5 ou 6 horas da manhã e acordava por volta das 9. Raramente via a mulher e os 3 filhos pequenos. O posto de controle de Iqualândia era um lugar que ele jamais esqueceria. Em 2004, havia chegado ao local em seu jipe ao mesmo tempo que um homem de Jenin enviado pelas brigadas dos mártires de Al-Aqsa, do Fatah, com uma bomba. Ao ver o grupo de soldados e policiais de fronteira, o sujeito detonou à distância o dispositivo. Saar tinha acabado de descer do jipe quando a explosão ocorreu, fazendo com que ele e 3 policiais de fronteira voassem longe. Ele foi parar a 9 metros de onde estava, e sua cabeça se chocou contra um carro. Os policiais ficaram gravemente feridos. As únicas vítimas fatais da explosão foram 2 transeuntes palestinos. Desde que o muro de separação fora erguido, a maioria das mortes na região de Jerusalém, Ramala, era causado por acidentes de trânsito. Todas as semanas havia colisões com mortos ou feridos nas estradas do setor de Saar. Imediatamente, porém, a julgar pelo estrago causado nos veículos, pela consternação das pessoas, pelo horror que era a visão daquelas pequenas mochilas amontoadas na estrada, Saar percebeu que o acidente de Jabá era mais grave que o habitual. Ao se aproximar, deparou com uma acalorada discussão entre soldados e palestinos. Desconhecia o motivo da briga, mas os palestinos, agentes de segurança paisana, não deveriam estar ali. O acidente havia ocorrido na área C, a parte da Cisjordânia sob o controle absoluto de Israel. A discussão, que se iniciara por causa do espancamento de Salem, tinha se transformado num conflito de jurisdição. Os palestinos queriam que os soldados israelenses se retirassem, uma reivindicação inédita. Enquanto os 2 lados batiam boca, um oficial de alto escalão chegou ao local. Ibrahim Salama, ministro do interior palestino na região de Jerusalém. Saar o conhecia de nome, embora jamais tivessem se encontrado. Ibrahim era primo de 1º grau de Abed, mas não fazia ideia de que o filho de Abed era uma das vítimas, tampouco que o ônibus havia saído de Anata. O ministro tinha ficado sabendo do acidente por meio da visita de Abu Mohammad Barri, avô de uma das crianças. Um senhor enorme usando um cafied, um lenço típico palestino. Abu Mohammad havia saído de carro do campo de Shuafat a fim de renovar a carteira de identidade no Ministério do Interior em Aham. No caminho, deparara com a colisão, sem saber ainda que sua neta, Tala Bari, era uma das passageiras do ônibus e tinha ficado gravemente ferida. Estava agitado e falava de forma quase ininteligível, mas Ibrahim compreendeu que ele havia visto algo terrível nas proximidades do posto de controle de Jabá. Quando alguns integrantes de sua equipe começaram a comentar o assunto, Ibrahim decidiu ver com os próprios olhos o que se passava, levando consigo seus assessores e uma equipe de segurança. Era uma das poucas autoridades das AP com permissão de Israel para entrar na Cisjordânia com escolta de guarda-costas armados. Tratava-se de uma necessidade, um dos rostos mais notórios da cooperação de segurança pública com Israel. O ministro havia feito muitos inimigos palestinos. Até mesmo Abed,
acreditava que a colaboração do primo com os israelenses ultrapassava os limites do que seria aceitável. Ibrahim supervisionava o recrutamento de informantes e a prisão de militantes e estava sempre em reunião com israelenses poderosos, de generais do exército ao ministro da defesa, nas quais exibia um domínio fluente do hebraico. Fora alvo de atentados a tiros em mais de uma ocasião. Ibrahim tinha a barriga de um homem de meia idade e sorriso malicioso de um garoto. Ardiloso e orgulhoso disso, gostava de se autodeclarar uma raposa. Podia conduzir uma pessoa ao mar e de volta à terra, sem que ela percebesse que estava molhada. Casara-se havia pouco com uma segunda esposa. A primeira morava com a mãe dele em Dar Yad as-Salam, enquanto a nova dividia com ele uma casa em Ramala, onde Ibrahim dormia 5 dias por semana. Gostava de dizer aos amigos do exército israelense que, no que dizia respeito às esposas, acreditava na política de retirada de Gaza de Ariel Sharon, conhecida como desvinculação. Tendo arrancado a risada dos generais, emendava que havia tentado reunir as esposas numa comissão da verdade e da reconciliação, mas não tivera êxito. Divididos em 2 carros, Ibrahim e sua comitiva tiveram que tomar uma estrada de terra paralela à estrada de Jabá, a fim de escapar do trânsito na rotatória de Aham. Durante o trajeto, o ministro ficou sabendo que o acidente envolvia um ônibus escolar palestino e que os pais estavam tentando desesperadamente localizar os filhos. Ao depararem com um bloqueio do exército, Ibrahim pediu ao motorista que parasse o carro e seguiu a pé. Quando terminava de descer a encosta rochosa que levava ao local do acidente, foi recebido por um velho amigo, Yossi Stern, chefe da administração civil de Israel, instituição que havia herdado os poderes do governo militar, no distrito de Ramala. Yossi era responsável por conceder autorizações de trabalho e viagem a cidadãos palestinos, aprovar a construção de assentamentos e determinar a demolição de casas palestinas. Atuava também na coordenação da segurança pública junto à AP, atividade por meio da qual havia conhecido Ibrahim. Ao lado de Yossi estava Saar, ambos com seus uniformes verdes. Saar trazia nas costas 2 mochilas, e uma antena projetava-se de um dos seus ombros. Enquanto caminhava ao encontro dos 2, Ibrahim pôde ver a confusão envolvendo soldados israelenses e policiais palestinos. Estava claro que a primeira coisa a fazer era acalmar os ânimos. Tendo ordenado aos policiais palestinos que se retirassem, voltou-se para Yossi. Sabia que os pedidos que estava prestes a fazer eram audaciosos, mas assim exigiam as circunstâncias. Primeiro, conceder aos serviços de segurança da AP o controle do local, muito embora não tivessem permissão para estar ali. Segundo, dispensar a necessidade de autorizações para os pais com documentos de identidade verdes, concedendo-lhes livre acesso a Jerusalém através dos postos de controle. Ele concordou sem nem sequer consultar seu comandante. Era a primeira vez que Saar viu o exército abrir mão do comando da área C. Se as vítimas fossem judias, aquilo estaria fora de cogitação. E Ibrahim não teria nem chegado a fazer tal proposta. O exército ajudaria no que fosse necessário, disse Saar a Ibrahim, antes de ordenar a retirada das tropas do local do acidente, confiando a jurisdição aos policiais à paisana e bombeiros palestinos. Mais tarde, juntou-se a eles a polícia da AP, que havia ficado retida no posto de controle de Bel-Ei, enquanto aguardava a permissão de Israel para deixar Ramala. Ashraf Quaikas, o motorista do semi-reboque, foi levado ao hospital Hadassah Montes Copos. Tinha sofrido apenas ferimentos leves, e a polícia pôde interrogá-lo no quarto do hospital naquele mesmo dia. Ashraf já havia residido em Anata, em frente à casa de Abed, e, antes de se tornar motorista, trabalhara com um amigo beduíno de Abed, consertando e revendendo carros israelenses usados. Naquela manhã,
Ashraf havia saído de casa às 6 horas para seu trabalho como motorista de uma fábrica de concreto em Atarot, uma zona industrial israelense em Jerusalém Oriental. Às 6h30, conduzia o semi-reboque vazio a uma mina de calcário, próxima ao assentamento de Kokav HaShahar, a cerca de 45 quilômetros de distância. Depois de retirar e levar à fábrica de Atarot um carregamento de agregado, voltou à jazida para repetir a operação. Kokav HaShahar era estabelecido como um posto militar em 1975, sob um mandato do Partido Trabalhista, em terras confiscadas por ordem militar dos vilarejos de Der Jahir e Kuf Malik, e 5 anos mais tarde transformado num assentamento civil. A mina de Kokav HaShahar era uma das 10 jazidas de propriedade israelense na Cisjordânia. No ano de 2010, 94% da produção desses depósitos foi transferida para Israel, o que representou 1/4 do consumo de minerais do país. Os 6% restantes se destinaram aos assentamentos da Cisjordânia, à construção civil palestina e à administração civil. Apenas 7 semanas antes do acidente, a Suprema Corte de Israel havia se pronunciado a respeito da legalidade das minas israelenses nos assentamentos da Cisjordânia. A lei internacional proíbe que uma nação saqueie as riquezas de um território ocupado. A pilhagem é considerada crime de guerra. O tribunal, no entanto, decidiu, por unanimidade, que o Estado tinha permissão para explorar os recursos naturais da Cisjordânia. O argumento utilizado por sua presidente, Dorit Beinish, considerada uma juíza liberal em Israel, foi que a ocupação era tão antiga que exigia o ajuste da lei à realidade local. Em seu quarto, no hospital Hadassah, Ashraf declarou aos investigadores que não fazia ideia de como a colisão havia ocorrido. Não sabia dizer por que havia invadido a pista de sentido contrário ou o que o motivara a dirigir muito acima do limite de velocidade em condições climáticas para lá de adversas. O caminhão seguia a 90 km por hora numa via cujo limite era 50. A chuva caía com tanta força que ele mal conseguia enxergar alguns metros à frente. Mesmo acionados na velocidade máxima, os limpadores de para-brisa eram incapazes de desobstruir sua visão. Ao se aproximar do posto de controle de Jabá, ele tentara reduzir a velocidade. Não tinha visto ônibus, acrescentou, pois estava de olho na pista para evitar buracos que poderiam danificar o caminhão. Na verdade, Ashraf havia sido extremamente negligente. Durante uma violenta tempestade, guiava em alta velocidade, numa estrada em declive e molhada, uma máquina assassina de 9 eixos e mais de 30 toneladas. Além disso, já havia cometido 25 infrações de trânsito. Tinha experiência limitada na condução de veículos pesados. Obtivera sua habilitação no ano anterior e trabalhava para a empresa de concreto havia apenas 1 mês. A empresa, por sua vez, também fora negligente, ao não oferecer a Ashraf o treinamento adequado para o uso do complexo sistema de freios do caminhão. Uma cabine Mercedes-Benz Actros com 5 eixos de última geração, conectada a um moderno reboque de 4 eixos. Ashraf negou, mas, em depoimento posterior admitiu, a possibilidade de que, ao entrar na rotatória de Arran, tivesse acionado o retardador, um dispositivo de frenagem, e esquecido de desligá-lo. O mecanismo, explicou, entrava em ação de maneira automática toda vez que o condutor tirava o pé do acelerador, reduzindo a velocidade do caminhão. O que Ashraf não mencionou é que o manual do veículo continha um aviso em vermelho e negrito, desaconselhando o uso do retardador em caso de chuva, condição em que ele poderia fazer com que as rodas motrizes travassem e derrapassem. Mais tarde, outro investigador da polícia fez uma última pergunta a Ashraf. O senhor é um motorista profissional.
Pode-se dirigir com o retardador acionado em caso de chuva? Sim, respondeu ele. Não há problema algum. Basta ter cuidado. Em seu relatório, a polícia concluiu que o excesso de velocidade, a falta de treinamento e a inexperiência de Ashraf com o sistema de desaceleração do caminhão tinham sido as causas do acidente. Um motorista experiente, atesta o documento, saberia que não se pode usar um retardador em estradas molhadas. Ashraf seguia numa longa reta quando perdeu o controle. No momento em que o caminhão invadiu as duas pistas de sentido contrário, a carreta, atravessada na estrada de tal modo que a tomava quase de uma ponta a outra, chocou-se contra a lateral da cabine do veículo. O caminhão, agora em formato de L, continuou avançando em direção ao ônibus escolar, com a carreta oscilando desgovernada. O motorista do ônibus, embora tenha freado e quase parado no acostamento, não conseguiu tirá-lo da trajetória do caminhão, que colidiu com a dianteira do veículo, impelindo-o para trás, e continuou a girar no lugar. Instantes depois, a carreta se chocou contra o ônibus, fazendo-o tombar. O impacto causou um curto-circuito na caixa de fusíveis, provocando um incêndio, que foi rapidamente alimentado pelos fortes ventos do dia. Num hospital na região central de Israel, Radwan Tawan repousava em seu leito, grogue devido aos analgésicos. Não guardava nenhuma recordação da colisão, do fogo em suas pernas, de Salem e Ruda retirando-o do ônibus pelo para-brisa estilhaçado, dos 20 minutos deitado no chão até a chegada de Nader Morar, nem da agonizante viagem de ambulância até o hospital de Ramallah. Não se lembrava de ter visto a esposa, aos prantos, perto dos elevadores, nem do momento em que o irmão dissera ao médico que não permitia que amputassem as pernas de Radwan numa espelunca como aquela. Tampouco recordava que o irmão tinha recorrido a contatos a fim de transferi-lo para o hospital de Tel HaShomer, perto de Tel Aviv, ou que seu primo, que era dentista, o acompanhara no trajeto, durante o qual Radwan havia repetido inúmeras vezes: "A culpa não foi minha, a culpa não foi minha." Radwan se lembrava apenas de acordar de um coma de 2 meses e descobrir que não tinha pernas. O susto provocou um derrame e um ataque cardíaco, de modo que os médicos induziram um segundo coma, dessa vez de 1 mês. Quando voltou a si, 3 meses após o acidente, Radwan havia perdido a capacidade de falar. Ao ficar sabendo que 6 crianças e uma professora haviam morrido, desfez-se em lágrimas. Depois de muitos meses de reabilitação, conseguiu recuperar a fala, ainda que com apenas um lado da boca e uma pronúncia arrastada. A parte mais difícil não foi a cadeira de rodas em si, mas a humilhante dependência. No início, recusou-se a usar fraldas, tentando, sem sucesso, ir ao banheiro por conta própria. Quando os médicos retiraram o gesso de seu braço, viram que ele havia sido aplicado de maneira incorreta no hospital em Ramallah, deixando uma grande protuberância em seu pulso. Ele não tinha dúvida de que só fora capaz de sobreviver graças à esposa, que dormiu no hospital por mais de 1 ano. Toda sorte de vigaristas procurou Radwan, prometendo milhões em indenização pelo acidente. Ele e a esposa se sentiram desamparados ao lidar com advogados israelenses e documentos redigidos num idioma que não compreendiam. Um dos filhos de Radwan trabalhava na fábrica da Soda Stream, na zona industrial de Mishor Adumim, perto de Khan al-Ahmar. Seu gerente, que possuía um documento de identidade azul e falava hebraico, ofereceu-se para ajudar. Quando eles lhe confiaram um montante destinado à contratação de um advogado, no entanto, o sujeito desapareceu com o dinheiro. Radwan soube que ele havia se mudado para Beit Safafa,
do outro lado do muro, mas, sem ter como ir a Jerusalém para procurá-lo, desistiu de reaver o dinheiro. Sua vida profissional havia se encerrado, assim como a amizade com Sami, que desapareceu após o acidente. Radwan passaria o resto de seus dias confinado em uma cadeira em Jabá, a mulher levando-o de um cômodo a outro. As explosões da mina de calcário ecoando ao longe enquanto ele observava a poeira recobrir as figueiras e oliveiras do quintal.